Bom dia, queridos irmãos. Ótima quinta-feira. Estamos desfrutando do alimento diário, a semana 1, estreando esse alimento diário, que tem como título da semana Reavivar a chama do dom de Deus. Versículo do Oralê, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa mescla maravilhosa, assim como o café, assim como o leite misturados não se separam jamais. Nós estamos unidos ao Senhor, mesclados ao Senhor, porque nós somos um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Título de hoje: Vencer ideologias e filosofias e reavivar a chama. O quarto e último motivo que pode apagar nosso fogo são as ideologias e filosofias. Tanto na época de Paulo, em razão da forte influência grega, como hoje, elas têm comprometido o fogo de nosso espírito. Vários universitários, por exemplo, antes de passar no vestibular, estão queimando em seu espírito, mas após entrar na universidade, ficam fascinados com a filosofia e ideologias, sem falar nas festas e baladas. E para nossa tristeza, alguns se tornam ateus. Jovens, guardem-se, não tomem esse caminho, porque pode ser um caminho sem volta. Paulo advertiu a igreja em Colossos das ideologias e das filosofias. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Colossenses 2,8. Enredar é amaranhar, apanhar em uma rede, enrolar. Mas a palavra grega aqui significa levar cativo, levar prisioneiro. Se você cair na rede das ideologias e filosofias, será levado cativo como um prisioneiro. Ideologias e filosofias trazem consigo as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Nada tem da tradição das verdades bíblicas e também são conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O resultado de envolver-se nelas será o fogo de nosso espírito se apagar. A melhor maneira de reavivar a chama do dom de Deus em nós é usar nosso espírito, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O ser humano tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Querido leitor, você sabia que tem um espírito humano e que você pode exercitar seu espírito invocando o nome do Senhor Jesus? Na Bíblia, a palavra espírito aparece escrita de 2 maneiras: espírito, referindo-se ao Espírito de Deus, e espírito, referindo-se ao nosso espírito humano. O Espírito de Deus é o fogo que acende nosso espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Portanto, você e eu nascemos de Deus. Seu espírito acendeu nosso espírito e agora temos uma tocha acesa dentro de nós. Continuando, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Algumas versões da Bíblia trazem a sentença: Deus é espírito, qual letra maiúscula, que é a forma correta de defini-lo. Vou parafrasear esse versículo de acordo com o contexto do que estamos vendo. Deus é espírito, Deus queima, Deus é fogo, e importa que seus adoradores o adorem queimando em seu espírito. Adorem com fogo. Temos de ter fogo em nosso espírito. Quando adoramos e louvamos a Deus, devemos ter fogo, seja na pregação do Evangelho, na oração ou no serviço ao Senhor. Temos de ter fogo queimando em nosso espírito. O terceiro versículo que apresenta o Espírito de Deus e o Espírito humano juntos está em Romanos. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o seu espírito se apaga, o Espírito de Deus, que é fogo, lhe diz: acenda o fogo de novo. Você é filho de Deus. Você nasceu para ser vencedor. Você precisa queimar. O Espírito de Deus está em nosso espírito e ambos são um. Leamos: o Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Querido irmão, quero dizer-lhe algo. O Senhor seja com seu espírito.
que você acenda esse fogo de novo. E a Bíblia nos ensina mais. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Depois que morreu e foi sepultado, Cristo ressuscitou. Em sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. E essa vida é fogo. Quando recebeu Jesus Cristo, você se tornou um Espírito com ele. Mas aquele que se une ao Espírito do Senhor é um Espírito com ele. E por fim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor é o Espírito, e estamos unidos a Ele. Aleluia! Qual é a diferença entre Espírito e Espírito? Amados irmãos, na leitura de hoje nós vemos 3 itens que estão correlacionados. Espírito, com E maiúsculo, primeiro item. Espírito, com E minúsculo, segundo item. E nós, como aqueles que se mesclaram a Deus através do fogo. Quais são os itens? Espírito Santo, Espírito humano e o fogo. Senhor Jesus. O que a gente precisa ver na leitura de hoje é primeiramente desvendar algo, desmistificar algo. Sabia que existem muitos cristãos que acreditam que a alma e o espírito são a mesma coisa? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós temos uma alma, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Reticência. Isso significa, amados, que essas partes elas são distintas e que das 3 partes do homem, a mais importante é o espírito. Sentença contra Israel, diz aquele que formou os céus, fundou a terra e criou o espírito do homem dentro dele. Olha a importância desse item que Deus colocou na humanidade. O que seria o espírito do homem? Seria um receptor do Espírito de Deus. E olha que o Espírito, com E maiúsculo, significa que é o Espírito intensificado. Porque Jesus, ele veio para fazer uma obra, e toda a obra de Deus culminou em o Espírito, 7 vezes intensificado. E nós precisamos crer que o Espírito de Deus habita em nosso espírito humano e, portanto, nesse habitat, no nosso interior, algo precisa acontecer. Esse espírito precisa estar o quê? Queimando. Porque Deus é fogo. Porque Deus é espírito. Ó Senhor Jesus. É de suma importância, amados irmãos, nós temos essa compreensão em detrimento de tudo que o cristianismo prega por aí. Nós precisamos ter clareza e, acima de tudo, termos a chama reavivada, a chama aquecida, a chama intensificada para vencermos as ideologias e filosofias. Eu achei muito rico hoje quando o irmão citou, não só rico, mas ao mesmo tempo vendo como advertência, falando sobre a questão de ideologia e filosofia e citando jovens que passam em vestibulares, em Enems, e se classificam, ficam aptos para entrar em grandes universidades, mas chegando lá se deparam com essas duas coisas, ideologias, filosofias, sem falar nos prazeres da carne, que são baladas e coisas desse tipo.
Isso é tão danoso, amados, que isso pode simplesmente apagar a chama do cristão. E muitos jovens preciosos hoje são tidos como incrédulos, como verdadeiros ateus, porque se emaranharam, se deixaram enredar, se deixaram apanhar, se enrolar com as filosofias e as sutilezas de um mundo. Ó Senhor Jesus, não há filosofia, não há ideologia que suporte o calor da chama de Deus em nós. Por isso, amados, isso é uma grande advertência para nós. Precisamos permitir que o Espírito queime, o Espírito se expanda em nosso interior. Ó Senhor Jesus, ótima quinta-feira, Jesus é o Senhor.